E aí galera, beleza? Estamos começando mais uma edição do Pé na Areia, hoje com uma presença super ilustre, sem dúvida um ídolo de uma geração, a minha geração, com certeza do Tauá, a gente tem mais ou menos a mesma idade, então é um grande prazer para nós aqui do grupo estar recebendo hoje o Fernando Scherer, o Xuxa, nadador, duplamente medalhista olímpico, um mega atleta e um ícone de uma geração. Para mim, pelo menos, é uma honra inenarrável assim, tá podendo participar contigo hoje. Eu acho que o Tauá, de repente, quer dar uma introduçãozinha aí também. Cara, pra mim é uma honra. Assim, a gente tá hoje aqui começando a nossa quarta entrevista, tá? Mas a gente veio com o objetivo da Hub de trazer melhores serviços para a cidade, mostrar a qualidade dos nossos empresários, dos nossos atletas, dar oportunidade, deixar gravado também aqui e também saber que você tem um amor por essa cidade, né? Você tem uma academia lá no centro, não sei, outros projetos que você tem aqui. E eu acho que eu vou começar perguntando o porquê o nome Xuxa. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Tem outros negócios aqui na ilha, eu acho que todos os meus negócios são baseados em Florianópolis, às vezes como negócio, como empresa, como empresário. Então, é onde está minha família, onde eu nasci, então eu tenho um carinho muito grande. É aqui que eu construí minha carreira, foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu aprendi um monte de coisa na minha vida. Na verdade, toda a base dela está aqui. Eu saí de Florianópolis com 18 anos e com 9 anos de idade eu tinha o cabelo comprido. E eu ia pra escola, mas 9 anos eu tô falando há algum tempo atrás. Não vou falar quanto tempo atrás, porque não importa. Quem quiser que faça matemática, eu nasci em 74. E naquela época, a Xuxa ainda não tava nem na Globo, era na Manchete. Sim. Putz, Rede Manchete, muito antigo. E ali começaram a brincar, né, de Xuxa, Xuxa, Xuxa. E aí, aquela coisa que você não gosta do apelido. E aí você corre atrás. Não, é porque não gosta que pega também. Exato. Óbvio. Aí corria atrás de todo mundo no intervalo, no recreio, e aí daqui a pouco ficou o apelido. Só que daí em 1992, quando eu fui pro meu primeiro Campeonato Brasileiro Absoluto no Pinheiros, e foi onde a imprensa estava em cima, massificada naquela competição, porque por algum acaso o destino levou para aquela competição ter uma visibilidade muito maior do que todas as outras. Por quê? Em 1992, o Gustavo Borges tinha sido medalhista de prata olímpico no 100 metros nado livre, em Barcelona. E em dezembro foi a primeira vez que alguma equipe do Brasil trouxe 2 atletas estrangeiros. E eles trouxeram 2 russos, medalhistas olímpicos também, para nadar exatamente os 50 e 100 metros. Que eram as tuas provas, né? Exatamente. Sim. Só que naquela época não eram as minhas provas, era a prova do Gustavo Borges. Sim. E a prova dos 2 russos. E ninguém falava do meu nome. Sim. Claro, não tinha aparecido ainda no cenário nacional. Então foi toda uma questão turbulenta de pode trazer estrangeiro? Não deve trazer estrangeiro? O poder a gente sabe que pode por causa da regra. Sim. A questão é legal? É sacanagem você contratar de fora? E aí virou esse burburinho muito grande na mídia e eles foram para ver o desfecho disso. Quem vai ganhar? E não ganhou nem russo, nem Gustavo. Quem ganhou fui eu. Nossa. Eu ganhei os 50 e 100. Isso em 92. Em 92. Legal. Só que na arquibancada A torcida. tava a torcida do 12 de agosto. Lógico. E aí eles valeu, Xuxa! Todo mundo falou, que porra é essa? Aí o Bergoglio já é a fez. Xuxa? E aí eu tiro a touca. E eu tinha o cabelo comprido ainda. Aí pegou. E aí pegou. E aí na hora que pega, janeiro já vem de 93, eu já raspo a cabeça. Pra tentar desmistificar essa Pra ver se não pega tanto. Aí não teve mais jeito, o cabelo caiu, tô careca, o apelido continua. E o mais engraçado, eu sou muito grato ao apelido. Porque eu não sabia ainda, em 92 ou quando eu tinha 9 anos, o desfecho disso. Sim, até onde ia. Aonde ia, o que isso ia me acarretar, gravar uma campanha com a Xuxa, ser conhecido muito mais pelo meu apelido. Sim, do que pelo nome. Tem crianças hoje que não me viram nadar, mas que o nome, o apelido Xuxa, não sei o que traz, mas já traz um olhar diferente. Sim, traz um carinho, tem um carinho legal. uma atenção. Então, eu não tinha ideia, e isso é muito legal da gente observar, que a gente não faz ideia
do que está acontecendo na nossa vida no momento que está acontecendo. Lá na frente você vai entender o porquê de tudo. E é curioso que tu, por sorte até, né? Porque muitas vezes também um nome pode ser atrelado a uma coisa que não é positiva. Por sorte, a carreira da Xuxa também foi super legal, foi na TV, foi, putz, cresceu um monte e agregar esse nome até pra ti foi bacana também. Claro que em diferentes áreas e tudo, mas, putz, eu achei incrível. E o mais legal disso tudo, eu acho que é uma etapa grande, porque assim, tu representa pra gente uma geração toda ali, desde grandes atletas, sei lá, desde o Ayrton, o Romário, o Bebeto, a gente tem Gustavo Borges, daí a gente tem, sei lá, o Guga, toda essa geração que de repente a galera nova não conhece, não entende de repente a dimensão disso e o quanto grande era, porque antes uma medalha olímpica era uma coisa impossível. Hoje a gente consegue, tem o judô, por exemplo, já consegue medalhar um pouquinho mais. Tem muito mais investimento. Muito. E a gente vai chegar nesse ponto aí depois. Então, essa é a diferença. O nível de investimento facilita o número de atletas. Com certeza. Precisa de muito mais investimento. Claro. Mas assim, é diferente. Nós estamos falando de... Ai, meu Deus, lá vamos nós em data de novo, né? Em 28 anos atrás. Sim. Para 1996, para 1992. Isso é um ponto que eu queria muito bater isso contigo, porque a minha família, todo do esporte, meu pai foi técnico de natação por muito tempo, inclusive no Rio Grande do Sul, lá já foi até técnico da seleção brasileira na época, de 70 e para baixo, bem para baixo. E então, essa questão do incentivo ao esporte eu acho bem curioso, porque assim, minha família sempre foi do judô, a gente sempre gastou absurda. Meu pai vendeu carro pra gente competir, por exemplo. Minha irmã foi pro Pan-Americano de judô, a gente teve que vender o carro e ela pagou a passagem, esse tipo de coisa. Eu queria saber como é que foi o teu início, essa questão de investimento, porque a gente sabe, nem sempre, e no início não tinha muito apoio. Então, como é que tu fazia para se deslocar, campeonatos fora, e como é que fazia esse pagamento? Já tinha patrocínio, ainda não? Demorou? A minha vida foi muito rápida, em tudo, na verdade. Eu comecei com 14 anos a nadar, então eu comecei tarde. Eu comecei aqui em Florianópolis, no 12 de agosto, comecei na escolinha. 3 meses depois, meu treinador fala, cara, você não quer vir pra pré-equipe? Aí 3 meses na pré-equipe, aprendendo a nadar ainda, né? Aí ele me chega, você não quer competir? Aí eu, tá, vou competir. Aí cheguei, competi, fiquei em terceiro do estado. Aí ele fala, pô, você não quer ir pra equipe? Eu falei, vamos pra equipe. E aí isso com 14 anos. Aí quando eu fiz 15 eu já tava na equipe e já era terceiro do estado. Imagina. Em menos de 6 anos, treinando, as pessoas treinando há muito tempo. Pô, o pessoal treinava há muito tempo. Sim. Mas tu tem isso na natação, isso é um paradoxo. Tu chegou a fazer outro esporte ou foi direto pra natação mesmo? Eu fui direto pra natação depois do tênis. Eu fiquei 2 anos parado. Eu joguei tênis, na época eu joguei até com o Guga, que a gente tem a diferença de idade de 1 ano. O meu pai era muito amigo do Aldo Kirten, então a gente jogou tênis juntos. E aí eu paro, e daí quando eu paro eu fico 2 anos perdidinho. E aí eu tenho um problema de saúde, problema respiratório. Aí o médico Valdomiro Dantas, aqui de Floripa mesmo, falou, pô, cara, por que você não vai nadar? E aquelas coisas, vai nadar. Asma, sim? Asma. E ele vai nadar. Eu, tá, vou nadar. Então eu comecei na natação por uma brincadeira, para cuidar de uma saúde, para cuidar de um problema de saúde que era asma. E além disso, eu ganhei o resultado da cura da asma e medalha, título, reconhecimento, uma carreira, uma profissão. Tudo do nada, assim, tudo muito rápido. E esse destrecho de 14 para 19 anos, para o meu primeiro mundial, para o meu primeiro brasileiro, é tudo muito rápido. São 5 anos, eu já saio de estadual, ganho brasileiro em 92, 93 já sou campeão mundial. Tudo isso era com o apoio do meu pai. E da minha mãe, é claro. São dos dois, mas assim, era patrocínio. O pai me incentivava, o pai me levava na escola, o pai me buscava no treino, o pai me levava. Depois de um tempo, meu treinador começou a me buscar às 5 da manhã, porque eu tinha que treinar às 5 da manhã. Às vezes não dava para ir a pé, então ele me buscava, a gente treinava. Quando ele não podia, muitas vezes até fui a pé algumas vezes, mas pô, 5 da manhã eu teria que sair muito mais cedo, mas fiz. Então era o apoio do pai. Mas quando eu virei a casinha de 92 para 93, já me veio meu primeiro patrocínio. Ah, tu conseguiu logo de cara. Consegui, mas era pequeno. Sim. Mas já era um patrocínio, era $500. Sim. Eu lembro que era em dólar, porque o dólar era 1 para 1 ainda. Sim.
Ou Sim, época boa, hein? Saudade de viajar. Época Por boa. que eu não Eita, guardei nós. esses Tem, né? Mas deixa eu te falar, na natação tem essa questão não sei se com certeza tu deve ter essa visão. A gente tem isso no judô, eu acredito que tem no futebol também, que é a questão de tu ver um moleque, o cara, ele nunca nadou, mas ele faz, sei lá, 2, 3 aulas, tu fala assim, esse vai dar. Fácil. Tem isso, né? Porque pro teu caso foi isso? Não, e é fácil. Tem que ter sido isso, né? É fácil você ver quando a pessoa tem talento. É. Você vê a facilidade. É. Mas assim... Porque não tem como pular, fazer esse teu pulo aí de 3 anos pra mundial. Talento puro. Não tem como. Diz umas línguas aí que eu acho que eu fui o atleta mais talentoso que teve até agora. Eu conheço Em essa termos distância. de talento, assim, sim. Mas assim, o talento ele só vai dar resultado se tiver esforço. A lenda de dizer que é talentoso, não precisa treinar, mentira. Quem é talentoso precisa treinar. Quem é talentoso precisa estudar. Precisa se dedicar, precisa ter horas de voo, precisa ter bagagem. Não adianta me jogar numa piscina hoje que eu vou me afogar. Não tem como, eu não treino mais há quantos anos. Se me botar numa piscina eu não nado com ninguém. Claro, eu posso ganhar de muita gente que não sabe nadar. Sim. Mas me botar no alto nível, em alta performance, e na alta performance, que é a minha performance, mas aí comparando com os outros, que entra numa alta performance como a Olimpíada, é muito treino, é muita dedicação. Então desmistificar isso das pessoas, falar, eu não tenho talento, se esforça, se dedica. Mas o outro é mais talentoso. Se dedica, se esforça, que eu digo talentoso, vacilar, você ganha. É isso aí. Como que era a preparação psicológica e antes de grandes provas, assim? Você tinha um apoio do treinador? Eu pergunto isso porque eu até conversei esses dias com um cara, que é o Matheus. Bom, ele tá preparando mente de atletas. Ele tá vendendo tipo um curso online que é de preparação de mente de atleta. Ele é nadador do Corinthians, foi nadador do Corinthians, eu acho. Então, como que é essa preparação? Existe um apoio psicológico? Na época, na minha época não. Na minha época eu comigo mesmo, eu internamente lidando com todos os meus monstros, eu lidando com todos os meus medos, minhas inseguranças. É que graças a Deus eu sempre tive a mente muito forte. Eu sempre botei um foco objetivo e acreditava nele. Então, essa é a primeira coisa que eu falo sempre hoje. Porque tu vai receber muitos nãos na tua vida. Eu recebi uma porrada de nãos. Você não vai conseguir ganhar medalha. Você não vai ser medalhista olímpico. Cara, eu tava em Florianópolis, magrelo, shape de grilo, com 70 quilos no corpo. Hoje eu tenho 85 e já sou magro. Sim. Os caras olhavam e falavam que não ia ser. Mas eu nunca desisti. E eu sempre acreditei. O primeiro sim nasceu em mim. Sim, é possível. Porque o impossível só se torna possível quando alguém acha que é possível. Se todo mundo achar que é impossível, ele é impossível. Mas se você achar que é possível, se tornará possível. Porque você vai fazer algo diferente da maioria. Você vai se dedicar mais. Você quer um resultado diferente? Faça algo diferente. Não fica fazendo a mesma coisa. Isso eu fiz na minha carreira inteira. Eu sempre fui de obstinado. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. Então eu vou. E quando acontecia alguma coisa no meio do caminho, tipo uma tragédia, que aconteceu várias, obstáculos na minha vida, eu nunca reclamei. E isso é uma coisa que eu vejo muito. As pessoas ficarem reclamando. Reclamar vem de reclamar. Clamar 2 vezes. Você está clamando para o universo uma coisa negativa. 2 vezes mais. Troca, em vez de reclamar, por agradecer aquilo que está acontecendo e se esforça para aprender com aquele erro ou com aquele obstáculo algo que vai te transformar lá na frente. E aconteceu isso comigo em 1992. Eu deixei de ir para uns Jogos Olímpicos, de realizar o meu sonho, que era ser medalhista olímpico. Medalhista olímpico não, volta. Em 1992, meu sonho era ser atleta olímpico. Sim. Só. Atleta olímpico significa ir aos Jogos Olímpicos. Para ir aos Jogos Olímpicos, você não precisa de nada além do índice. Você faz o índice, você vai, Vai lá. nadou, é atleta olímpico. Não nadou, foi desclassificado, é atleta olímpico. Ficou doente, com dor de barriga, você foi, tá lá, não nadou, também é atleta olímpico. Sim. Só que eu não fui, por 1 centésimo. O índice era 23,30, eu fiz 23,31. 1 centésimo. 1 centésimo é... Eu só pensava o seguinte, na próxima... 4 anos, não é 4 anos.
Mas assim, 1/100 é, ou eu faço o índice na próxima, ou eu não faço. Porque tão próximo, não existe tão próximo. É o mais próximo possível de um índice, é 1/100. E eu não fui. Em vez de eu reclamar, chorar, lamentar, cara, naquele mesmo dia, eu lembro das pessoas vindo com cara de funeral pra mim. Era um funeral, vieram todo mundo, tadinho, não fez o índice. Eu falei, daqui 4 anos eu sou medalhista olímpico. Então aumentou a meta daí, nesse momento? Exatamente. Mesmo não tendo batendo a primeira, falando, não, a próxima eu vou bater. Eu não era mais atleta, porque atleta eu já me considerei. Porque aquele índice ou não, eu sei que eu fiz. Fiz e não fiz, eu fiz. Na minha mente ali eu fiz. E eu falei, não, daqui 4 anos eu sou medalhista olímpico. E 4 anos depois, em 96, eu fui medalhista olímpico. Que legal. Tudo por um suposto fracasso. Foi aquele fracasso e a observação daquele fracasso que me fez ser medalhista olímpico 4 anos depois. E como foi ser aclamado por todos, subindo naquele pódio? E na verdade, assim, não só subindo, mas subindo quando pouquíssimas pessoas brasileiras já tinham subido, né? Eu acho que nesse ponto que é o importante, porque hoje, como tu está falando, tem muito mais apoio, né? Então tem muito mais um suporte para as pessoas conseguirem chegar num status mais razoável, mas naquela época era totalmente incomum pra gente. Tinha, sei lá, Aurélio Miguel, tinha 1 ou 2 pessoas que tinham medalhado, a gente não tinha esse costume de ter alguém, de fato, que chegasse nesse ponto. E como é que foi pra ti? Como é que foi essa repercussão nesse sentido? Na hora, quando tá acontecendo tudo, você tá no meio do furacão, você não... É um êxtase tão grande que... Você não pensa em nada, você só curte aquele segundo, né? Sim. Mas olhando de trás, olhando pra trás hoje, de onde eu tô, dá pra perceber muitas coisas. Dá pra perceber que realmente aquilo tudo acontecia, mas eu não aproveitava o momento. Eu não conseguia curtir e aproveitar. Uma avalanche, assim, tu diz, que tudo vai acontecendo e... Tudo vai acontecendo e você vai sendo consumido. Consumido por tudo que está acontecendo. Consumido pelas entrevistas, consumido pelo reconhecimento, consumido pelas medalhas. Aí você tem que ganhar a próxima. E aí entra um peso maior e você não percebe que você está sendo engolido por uma avalanche de situações externas que você não tem tempo para parar nem para sentir as emoções positivas nem as negativas. Você não consegue sentir nada. Você fica abstraído do teu corpo e vive tudo que está acontecendo fora. Tudo, por anos a fio. E hoje, olhando para trás, o único momento de paz que eu tinha na minha vida era no momento que eu batia na borda e realizava o sonho por um instante. Um breve instante de paz. Porque depois daquele breve instante de paz... Já vinha tudo de novo. Já vinha alguém e me perguntava... E agora? E a próxima? É isso. E quando vinha a próxima, eu tinha que provar que eu era capaz de novo. Traduzindo, por mais que eu tenha realizado muito, eu colocava um valor na minha pessoa em relação a quais medalhas eu traria. Se eu trouxesse a medalha, eu tinha valor. Se eu não trouxesse a medalha, eu não tinha valor. Se eu fosse mal, eu não tinha tanto valor, eu não era tão reconhecido, eu não era amado. Eu fiquei olhando muito para fora durante muitos anos. E hoje eu percebo totalmente a diferença de olhar para dentro, saber o meu valor, me reconhecer, me amar por inteiro. De nadando ou não nadando, ganhando ou não ganhando, não vai interferir em nada. E esse é o trabalho mental que eu faço hoje com os atletas. Que é tirar o peso da medalha, transcender a medalha, mas curtir o processo. Sim. Curtir o dia a dia. Curtir o teu desenvolvimento. Curtir o quanto você ralou hoje. Chegar à noite e ser grato pelo dia, ser grato pela jornada. E não só grato quando chega no final. Porque se a gente pensar nisso, a gente só vai ser grato no dia que morrer. Porque a vida é muito longa. A gente conversou isso aí, inclusive, com a Camila Zen. A questão de, às vezes, a gente atrela a nossa felicidade a um momento que a gente fala, se eu for campeão, eu vou estar plenamente feliz.
E daí, muitas vezes, não é só mentira. campeão, então, muitas vezes aquilo, porque como tu falou, de repente tem uma próxima, daí vai ter uma próxima etapa, ou vai ter uma próxima competição, ou vai ter esse período que tu realmente curte aquela vitória, né? E depois ele termina. Mas você não é feliz. Então, Você está em êxtase ou alegre. Porque sim, é um a estado, né? felicidade, ela é interior. A felicidade, ela não pode ser atingida por nada exterior. É impossível ser feliz por algo exterior. Porque quando você precisa pegar algo externo para supostamente ser feliz, o que, que você quer fazer? Você quer pegar algo externo e preencher um vazio existencial. Aí você preenche esse vazio com algo externo, mas você não preenche de verdade. Você coloca algo ali que é muito vulnerável. Sim, tu tapa aquele tapa tempo, temporariamente. Exatamente, por instantes. E aí te traz uma alegria. Só que aí no dia seguinte, ao acordar, você precisa tapar com algo novo, com uma nova medalha, com um novo dinheiro, com um novo carro, com um novo relógio, com uma nova casa, com uma nova... E curioso tu colocar desse jeito, porque a gente não tá nem colocando um paradoxo só do esporte, porque a gente sabe que no esporte tem essa questão de sempre, a próxima competição. Eu acredito até fazer um paralelo com a arte também, assim. Fazer uma grande obra de arte não significa que a próxima vai ser boa, por exemplo. Porque o cara pode ser um grande artista. A questão é, de novo, olha que legal, olha que análise boa essa tua. O que é uma grande obra de arte? Sim, analisada por quem? Isso. Porque o quadro que eu faço, a obra que eu fiz na minha vida, por exemplo, a obra que eu estou fazendo agora, ela é muito mais valiosa que qualquer medalha olímpica. Sim. A obra que eu venho realizando na minha vida hoje, mas não chega nem perto aos pés das medalhas olímpicas. O mas conhecimento. Exato. A questão é, no olhar de quem? Se eu depender de novo do olhar externo e do que a gente para acha que os outros eles esperam. validem o meu trabalho hoje, eu tô fudido de novo. Muito legal. Eu vou cair na mesma armadilha da medalha olímpica. Não, então é isso, a obra de arte, ela tem que ser pro artista ou para quem tá olhando a obra? Porque Van Gogh e todos os outros grandes, Picasso, terminaram falidos. Sim. Hoje são grandes obras de artes. Mas para eles naquela época, eu tenho certeza que eles achavam que eram grandes obras de arte. Sim. As pessoas é que não reconheciam o trabalho, o valor daquilo que ele colocou ali, que é a alma dele. Sim. Não, concordo 100%. Então Esse é o que tem preço e o que tem valor. É. São coisas diferentes. E assim, cara, vale a pena acelerar em algum momento da vida? Seja numa preparação para alguma prova, seja alguma, sei lá, alguma ansiedade que a gente acaba tendo em conseguir algo. Vale a pena a gente acelerar para conseguir as coisas? Ou você acha que tudo é no tempo? É que depende do que você quer dizer com acelerar. Porque assim, as pessoas acreditam que elas possam fazer algo. E hoje eu percebo que a gente não faz nada. Que na verdade é simultâneo. É o acontecer e o fazer. Tudo acontece e tudo você faz. E você faz e acontece. É simultâneo. Mas se você estiver resistindo, querendo atravessar as coisas para aquela coisa acontecer, porque você quer fazer, você está botando resistência no fluxo, no próprio fluxo da natural. vida, no fluxo natural da vida. E você acaba resistindo. Então, o que eu penso como acelerar seria me dedicar. Dar horas a mais naquilo. Isso é um ponto focar naquilo. Abrir mão de certas coisas para que você tenha o seu resultado. Mas com a consciência de que tudo na tua vida, tudo, essa é a parte mais difícil. Tá tudo certo. Aí que entra a fé. Porque as pessoas falam de fé na fé religiosa, né? Mas tirando a fé da religião, que também não deixa de ser, cada um bota Deus aonde quiser, o nome que quiser também. A fé entra de você acreditar, primeiro, em algo muito maior que você, que é o universo, ou Deus, e depois em você. E aí você acredita em você, que você faz parte disso tudo, e que você tem um sonho, você tem um objetivo, independente de qual seja. Mas você precisa fazer as escolhas e as decisões do que você quer.
Tá, eu quero muito ganhar uma medalha olímpica, que foi meu caso. O que eu preciso fazer? Eu preciso treinar 16 quilômetros por dia, preciso fazer musculação, eu preciso parar de sair à noite, eu não posso beber todo dia, eu tenho que me alimentar direito, eu tenho que pesar minha alimentação, eu tenho que fazer massagem, eu tenho que fazer acupuntura, eu tenho que ter um psicólogo, eu tenho que ter preparador físico, eu preciso ter... Eu tô falando de um treinamento de hoje, né? Sim. Na minha época não tinha isso tudo. Sim. Muito menos isso. Mas aí você vai enquadrando o que você precisa fazer. O resto tudo, você precisa dizer não. Sim. Você precisa dizer não para tudo que vai te desviar do teu caminho. Porque se você for nos outros desejos, porque nós vamos ter vários... Por exemplo, se tu me pergunta agora, Fernando, qual é o seu maior desejo na vida? É simplesmente estar aqui no podcast? Eu poderia dizer para vocês, não, meu desejo, um deles poderia ser estar na cama. Poderia estar namorando, poderia estar na praia, surfando. A gente tem vários desejos. Mas qual é a prioridade dos seus desejos? Onde você quer? O que você quer fazer da sua vida? Sim. Você quer passar uma mensagem? Então você precisa se comunicar. Então se você quer se comunicar, você precisa ter alcance. E aonde você se comunica? Nas redes sociais, em podcast. Então aqui estou. Qual é a minha prioridade? Qual é a coisa mais importante? É aqui e agora, agora. Tive que abrir mão de alguns desejos. Claro, mas as pessoas se perdem nos desejos. Você quer perder peso? É o teu sonho? Mas daí eu já acho que é errado a palavra perder peso, porque quem perde acha. Então não perca peso, busque saúde, busque qualidade de vida. Busque algo muito maior do que simplesmente em você, por uma coisa a longo prazo. Mas aprenda que você vai ter que dizer não ao desejo da pizza, do doce, da sobremesa, de várias tentações. Bônus, né, que a gente está pensando. Exato, é a longo prazo. Uma medalha olímpica ela não é construída em um dia. Ela é construída em 4 anos. Às vezes em 8. Sim. Às vezes em 12. Às vezes em 16 anos. Às vezes em 20 anos. Às vezes você ganha a Olimpíada, a medalha olímpica na tua última Olimpíada, depois de ter nadado 3, 4. Mas não importa, você realizou teu sonho. Mas o que ela fez? Ela não desistiu. Ela persistiu. Teve resiliência, foco e disciplina. A disciplina é a consistência. O que as pessoas não têm é consistência. Elas querem tudo pra hoje. Essa é a minha questão. É porque assim, ó, quando a gente quer alta performance, tu sempre trabalhou com alta performance, hoje em dia até eu vejo a gente acompanhando bastante nas redes sociais também, então até essa visão tua positiva eu acho muito incrível, mas eu sei que ela está muito ligada à alta performance, como era antes. E alta performance, para mim, pelo menos a visão que eu tenho, ela exige uma dedicação além do normal. A gente tem que se esforçar além do normal. A minha pergunta é bem direcionada. Assim, eu quero saber o seguinte... quando tu coloca toda essa alta performance, a gente abdica de muitas coisas e a gente, obviamente, psicologicamente, às vezes a gente gostaria de estar em outro lugar ou fazer outra coisa, ou realmente não se esforçar tanto, porque o treinamento, por exemplo, de natação, eu acompanhei isso muito presencialmente por causa do meu pai e tal, ele é uma coisa que exige muitas horas do teu dia e ele realmente exige muito fisicamente e psicologicamente. O nadador mesmo, ele tem que ser muito psicológico, porque ele fica abaixo da água, querendo ou não, tu apaga do mundo. Então, essa questão de realmente a dedicação, como é que tu trabalhava essa questão psicológica? Porque, assim, é muito tempo e muita coisa que tem que abdicar, e tu vê a galera da tua idade, que não era nadador, por exemplo, fazendo outras coisas e tal. Como é que tu lidava com isso e como é que tu lidou, né? Porque tu lidou de uma forma incrível, então acho que pode ser até uma referência para outras pessoas que querem escolher uma outra carreira, mas que precisam de super dedicação ou alta performance, mas tem que aprender a lidar com esses nãos, né? Eu vou dizer o que eu aprendi hoje. Não hoje, mas nos últimos 12 anos, mas principalmente nas últimas 12 semanas. Hoje, eu sou 100 vezes mais disciplinado do que quando atleta. Que loucura. Porque hoje eu entendi várias coisas, com consciência do que eu fazia já naturalmente, porque o meu foi muito instintivo. Quando você fala lá atrás, eu pensava na medalha olímpica. Todos os meus amigos que estavam treinando e faziam outras coisas, que não iam 5 da manhã no treino, porque ninguém ia. Ninguém, era eu e meu treinador.
Ninguém acordava 3 vezes na semana para ir. Eu ia. E a equipe inteira tinha que fazer a dobra, mas ninguém fazia. Todo mundo ficava na cama. Sim. Mas eu tinha o meu objetivo. E eu estava fazendo exatamente tudo que o meu treinador estipulou, que era quem eu confiava, que era preciso para eu ganhar uma medalha olímpica. E Então, eu tenho certeza que você foi o único que claro, saiu daqui, com certeza. Mas é exatamente esse é o ponto. Então eu via todo mundo fazer o resto, não estava nem aí porque eles estavam fazendo. Eu queria saber. Porque eu sabia que onde eu queria chegar, eles não iam chegar. É isso. É por isso que hoje tu é quem é, né, também, e provavelmente aqueles caras que, sei lá, te convidam pra festa. Porque tem alta performance e a auto-performance. Auto-performar é eu melhorar a minha performance. Sim. Isso é mais simples. Você não precisa de ninguém para melhorar a tua performance. É só se dedicar cada vez mais onde você tem talento, buscar evoluir cada vez mais, olhar alguns pontos negativos que você possa aprimorar e aprimorar no conjunto, focando sempre no seu talento, no seu dom, no que você gosta, no que você faz fácil, sempre se dedicando mais. Mas a alta performance, você olha para o concorrente e fala: o que ele faz que eu preciso fazer e ainda preciso fazer a mais? O que ele faz que eu posso melhorar a minha técnica, a minha virada, a minha parte embaixo d'água, que eu posso fazer a mais para vencê-lo? Então todo mundo acaba o treino e vai embora. Eu fico na borda e fico fazendo umas 5, 6 saídas do bloco de partida. E o pessoal vai embora. Eu chego na minha cama e fico fazendo a virada olímpica de costas que eu não sabia fazer quando eu comecei a aprender. Eu treinava na minha cama. Isso ninguém vê. Isso ninguém está sabendo que eu estou fazendo. Mas eu estou fazendo a mais do que a maioria. Porque na hora que chegar o vamos ver, eu vou estar pronto para fazer o certo. Isso me lembrou do Oscar Schmidt, que dizem que depois dos treinos ele fazia 1000 arremessos ou 2000 com a esposa, ela ficava esperando ele. Sempre depois do treino, todo mundo já estava morto. E Kobe Bryant. Não, tem uma frase do Michael Phelps que eu acho incrível, que é o seguinte: você está disposto a ser extraordinário? Você precisa fazer algo extraordinário. Sim. Fora do comum. O que ninguém está disposto a fazer. Você está afim de ser algo muito além da curva? Saia da curva. Faça algo fora da curva nos treinos, no estudo, na dedicação. Porque as pessoas não entendem. E é uma pena. Porque elas não entendem como elas funcionam. Porque o ser humano, isso é um livro que eu ainda vou lançar no futuro. Não é o livro que eu estou escrevendo, mas é um livro que eu tenho vontade e vou escrever. A gente nasce sem manual. Os pais não têm manual para educar os filhos. Primeiro porque eles não foram educados. E eles não têm um manual de como eles funcionam. E a gente tem uma visão também essa questão de filhos, porque a gente tem na cabeça, não, meu filho, ele vai estudar, vai ler 10 livros, eu quero que ele, sei lá, ele seja um Cagou aí já. Tipo, quando tu começa a colocar uma expectativa, até por, de repente, eu vou te dar um exemplo bem pessoal. Meus pais, por exemplo, a gente teve uma carreira no esporte, né? Meus pais, a gente dedicou para o esporte e deixou a escola um pouco de lado. Não, a gente se formou, todos são formados lá em casa e tal, a gente tem imposto, mas eu vejo que se eu tivesse filhos, e quando eu tenho em algum momento, penso eu, que eu deveria girar ele um pouco mais pro lado da educação, um exemplo, né? Mas essa expectativa toda que a gente coloca em cima também, ela é curiosa, porque a gente não tem um treinamento para isso, né? A gente realmente escolhe, não, eu quero que meu filho seja isso. Mas eu acho que até é uma coisa impossível da gente controlar. Né? E é mais legal, eu vou pegar uma palavra, que é a arma de todas as frustrações. Expectativa. Você vai botar uma expectativa em cima de uma criança que acabou de nascer. Isso. Um ser puro, lindo, que, olha o grande quesito, o ser nasce, é uma rosa. Sim. O pai quer que ele seja uma samambaia. Isso. É verdade. E aí você faz a bendita da criança ser uma samambaia a vida inteira, até um dia ela entrar em depressão e falar: eu não quero ser samambaia, eu sou uma rosa, porra! O que eu tô fazendo nesse mundo? O que estão fazendo na minha vida? O que eu escolhi? Não fui eu que escolhi. Essa é a questão. Não foi você que escolheu. Quando você consegue... Não foi você que escolheu a tua profissão. Não foi você que escolheu a tua vida. Por isso que eu falo: quem escolheu ser medalhista olímpico? Eu.
Quem escolheu fazer o que eu faço hoje? Eu. Essa é a diferença. Quando você escolhe e você decide o que você quer mesmo da tua vida, porque você escolheu, se torna a palavra sacrifício. E que as pessoas não entendem. Que é ofício sagrado. Não é sacrifício. Sim. É sacrifício. É um ofício sagrado. O ofício sagrado é: qual é a coisa mais sagrada que existe no universo? Eu mesmo. Meus sonhos. Para isso, eu faço então o sacrifício de abrir mão de todas as merdas que vão me tirar do meu caminho. Tudo que vai vir de tentação, todo diabo é construído dentro da nossa mente. O diabo está dentro de nós, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Naquela vozinha que te fala: hoje não vai pro mar, Fernando. Eu peguei, tudo nublado, chovendo, tirei minha roupa quentinha, saí da minha cama, fui lá na praia e entrei no mar agora de manhã cedo, às 8 horas da manhã. Não, não fui nadar. Eu fui só entrar no mar. Saí de lá e vim pra cá pra bater esse papo. Por quê? Eu me coloquei de tomar meu banho gelado todos os dias. Saindo daqui da entrevista, como a água do mar não estava tão gelada como eu gostaria, tá gelada, mas não tá tão gelada, eu vou sair daqui, vou comprar meu gelo, vou botar na minha banheira e vou fazer meu banho gelado. Precisa disso? Não. Tô recomendando banho gelado? Não. Cara, mas dizem que é muito bom. Não, é muito bom, tem muitos benefícios, aí depois as pessoas pesquisem, façam o que quiser, busquem no médico. Eu não tô recomendando, senão vão me xingar, porque não é prazeroso. Mas essa é a graça. Não é prazeroso. Mas é algo que eu escolhi pro meu benefício lá na frente, para no momento presente eu ter uma compreensão maior da minha mente. E olha só que incrível. Eu aprendi, graças ao banho gelado, o grande segredo da nossa mente e da nossa vida. Não importa o que você faz hoje, ou o que você fez ontem. No dia seguinte, você vai ter que fazer tudo de novo. Tudo em excelência de novo. E eu fiz isso no esporte, só que eu não tinha ideia, eu só fazia. Hoje eu tenho a ideia de acordar e falar: uau, mais um dia para ser extraordinário no meu dia. E aí eu falo: crie o seu dia. Todo mundo fala: tenha um bom dia. Eu não quero ter um bom dia, porque eu não quero depender de nada externo. Eu vou criar o meu dia. Criar meu dia como? Entrando no meu banho gelado, saindo daquela água fria, desconfortável, falando: venci o meu primeiro desafio, que foi minha mente falando: não, não entra. Só hoje fica na cama. Ai, não tira o gorro, não tira a roupinha quentinha, não bota essa sunga molhada, esse short molhado para entrar no mar. Não faça isso. E eu falo na hora: sim, eu faço, eu escolhi, eu decidi. Quando você faz isso, aí você chega aqui, é fácil dizer: não vou comer o doce. É fácil dizer: não vou pegar o queijo. É fácil dizer: não quero um café. Por quê? Porque perto daquele desconforto, eu entendi quem é que manda. Eu mando. E quando eu mando, eu sou livre. E quando eu não mando, eu sou escravo. Então a maioria das pessoas vive na escravidão. Qual é a escravidão? Escravidão dos seus pensamentos, escravidão dos seus vícios. E eu era escravo. Escravo dos meus vícios. Eu tinha um monte de vícios. Te enumero uns 10. Mas que eu não sabia que era viciado. Porque eu achava que eu era livre para escolher. Então eu posso. Então eu escolho fazer. Eu escolho comer isso. Eu escolhia comer mesmo? Ou eu precisava comer porque eu estava sendo escolhido pelo meu... Sim, por todo o sistema. Sistema, desejo, impulso, sociedade, amigos ao redor, dizendo que agora era a hora de tal coisa e você tem que fazer com todo mundo e você faz. Mas eu que escolhia mesmo? Ou eu era induzido a fazer por mim mesmo? Mesmo que seja uma desculpa da minha mente. Sim. Porque já vi ela também aparecendo. Que é,
Pô, cara, você trabalhou pra cacete essa semana. Porra, hoje você fez um curso incrível, você merece. Meu irmão usa muito essa frase. Eu falei, merece. Olha só, hoje eu pergunto o seguinte, eu mereço mesmo botar uma merda na minha boca? Eu mereço colocar algo que me faz mal? É isso que eu me dou como merecimento? Me punir? Quando eu penso nesse olhar, nessa perspectiva, eu tô ingerindo algo que tá me punindo? Que tá me fazendo mal? Não é benefício. Calma, que tipo de merecimento é esse? E aí eu paro e falo, opa, isso não é. Isso é só mais uma desculpa da minha mente querendo utilizar do subterfúgio dos meus vícios antigos, de tantos anos e anos e anos e anos e anos recorrentes que são os maus hábitos. Cara, quando eu percebi isso, eu entendi o que é liberdade. A liberdade é saber dizer não. E saber dizer sim quando você tem que dizer sim, mas pra ti mesmo, pros teus pensamentos. Sim, tem que estar com a cabeça tranquila também. Pra Claro, poder e aí entra a meditação. Aí que entra a meditação que eu uso todo dia. Tu faz meditação todo dia? Todo dia, porque através dela eu tenho um quartinho. eu percebi meus pensamentos. Só que 12 anos fazendo isso, trazendo consciência, expansão de consciência e também autoconhecimento. Agora, foi muito mais fácil pegar as nuances dos pensamentos depois do banho gelado. Porque o banho gelado eu boto pra mim porque ele foi muito cruel. Porque ele é muito ruim. Sim. É desconfortável todo dia ao acordar, você sai das cobertas, tirar a roupa e entrar no banho. Cara, é exatamente, todo dia eu preciso decidir de novo. Não é porque eu fiz a decisão ontem eu realizei que amanhã eu não preciso decidir. Mas no esporte, eu não tinha isso. E tu acha que o banho... Eu ia. O banho gelado ele serve pra ti, na verdade, pra te mostrar que todo dia eu vou fazer as escolhas que eu quero a partir daí. O banho gelado, além de todos os benefícios do sistema imunológico, abaixar a parte de endorfinas, toda a parte do sistema imune e de hormônios no corpo, de autorregular muitas coisas, além desse benefício e da vitalidade na minha vida que eu vi, senti na prática os benefícios dele, eu percebi o seguinte: ele me traz muitos benefícios, que eu percebo. Tem os imperceptíveis, mas esses eu percebo. Por que eu vou tirar da minha vida? Sim. Mas o mais importante dele é o desafio. E esse é o grande desafio da meditação. A meditação é uma disciplina onde a maioria das pessoas não vê o benefício. Você não vê. Você aumenta o número de sinapses. Você melhora teu corpo. Você pode ser capaz de curar doenças que estão dando como milagres da cura, lesões, alcançar objetivos através de uma visualização e acreditar naquilo através do poder da mente. Sim. Na meditação, silenciando sua mente, cada vez mais profundo, entrando em você, se conhecendo cada vez mais. Mas dificilmente você vai ver como na musculação. Sim. Que você faz o exercício, seu músculo aumenta, você fica mais doloridinho. Na meditação você não vê. E o que você faz? Você desiste. Você se sente melhor. Você se sente mais leve, mais calmo, mais tranquilo, mais sereno, com maior clareza. Mas você não atribui os resultados do seu dia àquela prática de manhã. E aí no dia seguinte você faz, no 7º dia você está bem, no 10º você já não faz, no 11º você já não vai de novo, quando você vê você está no buraco de novo, na merda, aí você volta, e aí você para de novo, aí você volta, você para. É disciplina. A tua rotina matinal seria, tu toma esse banho e depois tu faz meditação? Como é que Ou eu faço a meditação e tomo banho. Aí inverte, depois Sempre de manhã essa é a tua primeira? Sempre de manhã, primeira coisa do meu dia. Legal. Eu sento, medito e tomo banho gelado. Ou tomo banho gelado e medito. Depende de como eu tô. Sim. Por exemplo, se eu tô com muito sono, eu acordei, não foi uma noite de sono das mais reguladoras, eu já tomo banho gelado, porque depois que ele vai, a preguiça vai embora correndo, aí eu medito fácil. E tem uma questão do banho gelado que logo depois tu recobre o calor também, né? Claro. Volta um calor com mais energia, assim. Você pode ver, eu tô de chinelo, tô só... E um dia frio hoje. Um dia frio, tô tranquilo. Por quê? Porque o corpo autorregula. Sim. E aí você começa a aprender que o corpo, ele é muito inteligente. Sim. E que às vezes a gente não permite que ele faça o que ele sabe fazer. Ele sabe fazer, ele sabe se regular.
Ele sabe a hora que tem que comer. Sim. Mas a gente estipula que tem que comer tal horário. Concordo, a gente quer colocar uma rotina, estipular para o corpo uma rotina e às vezes que nem é o... Por exemplo, até agora eu não comi dele. nada. Tá. Tô de jejum. Fica satisfeito. Por isso mesmo. Tá na minha frente, mas Você prefere... você pergunta se eu já não tive vontade de pegar algo. Sim. Já tive vontade Claro. aqui, olhando. Mas eu sei que não é a hora ainda. Entendi. Sim. É só um desejo. É um desejo porque tá bonito, mas qual é o desejo que tá aqui? Quais são os sentidos? Esse é o visual. Sim. É o visual. Eu já tô vendo que as coisas bonitas que vocês prepararam e isso me traz um desejo. Sim. Mas aí eu já sei, porra, de perto do banho gelado, Você tranquilo tá pra fácil dizer não. dizer não. Ah, mas isso é muito sacrifício, é muita rigidez. Não, não é rigidez. Não é. É ao contrário da rigidez. Porque se eu tiver vontade mesmo E necessidade também. e a necessidade, o corpo vai falar. É isso. E a hora que ele falar, eu como. Sem pressa. Que legal. Eu tenho uma pergunta pra ti que eu acho... Bom, isso aí a gente recebeu, a gente abriu pra perguntas aí pra galera, e eu tenho uma em específica que eu tenho bastante curiosidade, né? É a questão da Vila Olímpica, né? A questão, depois que tu realmente passou, agora tá na Olimpíada e tal. Normalmente a gente tá falando ali de sei lá, 90% das pessoas são jovens, né? Entre, sei lá, 18 e 25, dá um exemplo só, né? Talvez um pouco mais. Como é que funcionava? Porque acho que todo mundo tem curiosidade para saber como é que é esse relacionamento com outras equipes, como é que é a juventude, a galera se reunindo e os hormônios, obviamente, como é que funciona, porque todo mundo jovem, bonito, com o mesmo foco, né? O mesmo lifestyle. Então eu queria saber como é que funciona isso aí, tá saindo um pouco dessa... Essa é fácil de responder. Eu recebi essa aí também. Ela perguntou assim, ó. Pergunta pra ele como que é a pegação lá dentro da Vila Olímpica. Então, eu só vou fazer uma análise simples. Você pega todo mundo trancado 6 meses numa jaula treinando. Trancado numa jaula. Todo mundo em forma. Todo mundo com os hormônios em cima, porque o treinamento de força, que é para a Olimpíada, também estipula, tanto nos homens como nas mulheres, a testosterona. E a testosterona não deixa de ser o hormônio sexual. Sim. Você tranca todo mundo 6 meses treinando para aquilo, ou 3 meses. E solta no... E você solta junto. É claro que vai dar em relação sexual, é claro que vai dar em relação de atrações, mas aí entra de novo o desejo. Sim. Quem quer medalha? Sim, antes pelo menos. Vai pra medalha. Não tá preocupado. Acontece bagunça? Claro que acontece. Principalmente com aquele que só quer ir pra Olimpíada. Sim. Vou curtir. Não, que a galera já chegou. De repente é um teto dele. Pô, já chegou. Claro, já chegou, já tá. Mas, pra mim, mesmo assim, eu acho um desperdício. Porque vai lá e se entrega 100% pra aquela Olimpíada. Sim. Faz o teu melhor, se joga naquilo, depois curte, depois faz Depois festa, aprova, claro. depois aproveita. Mas as pessoas se perdem. Mas por quê? Porque também tem países que levam índices mais fracos, levam a pessoa para realmente conhecer os Jogos Olímpicos para incentivar. E eu vejo que tem até esportes que, por exemplo, eu me lembro, eu já fui para os Jogos Abertos, esse tipo de competição aqui que já é uma... como se fosse uma Olimpíada menor, né? Vários esportes, junta a galera e tal. Mas eu vejo que tem esportes que realmente tu não tem nem acesso aos atletas, porque os técnicos ficam muito em cima, então tu não consegue nem falar com alguém. E tem outros que, cara, eles deixam totalmente livre, a pessoa faz o que quiser. Então, e isso é importante, a pessoa viver aquela experiência. E eu acho que tem que ser vivida toda a experiência ao máximo, porque é uma chance única. Você tá na Olimpíada, só daqui 4 anos você não sabe se vai de novo. Mas assim, como eu sempre tive focado na minha prova, eu nunca fui na balada da Vila Olímpica. E tem balada, tem boate, tem bar, tem tudo. Não tem bebida alcoólica. Sim. Mas tem as coisas, tem o lugar de confraternização dos atletas, com música, com pembolim, com sinuca. E tu tinha a questão de encontrar os teus rivais diretos, né? De encontrar eles assim, como é que era esse relacionamento? Maravilhoso. Era legal? Natação era legal, assim, tipo... Meus rivais sempre foram. O único que não era tão legal assim, que eu não tinha muita afinidade e acabei tendo um quebra-pau com ele em 98, foi com o Popov. Mas com o Gary Hall, foi um grande amigo, um grande colega. A gente sentava junto, E tu falava inglês? Já falava inglês.
E a gente sentava junto, batia papo antes das provas, ficava conversando durante o aquecimento, também durante a própria prova mesmo, no bloco de partida, um pouquinho antes tem a salinha que antecede, naquela salinha a gente conversa, bate papo. É porque eu acho curioso da natação, é porque na verdade, né, como fosse uma luta, por exemplo, a gente tu vai duelar com a pessoa diretamente, então eu acho que fica até a rivalidade fica um pouquinho maior, porque de fato vai... Tem o contato físico. Isso é questão. Você toma um e soco, o teu né? é mais contra ti, na verdade, né? Tu sabe o quanto tu pode chegar. Acaba tendo o efeito psicológico de um querer abalar o outro. Tem sim. Existe, mas não no nível onde estava eu, Popov, Gustavo e Gary Hall. Os outros 4, sim. Da final. Sim, os outros que ficam nas outras raias. Ficavam totalmente, a gente nem batia papo com eles. Realmente pra eles se sentirem, Sim, não se sentindo pertencentes àquele grupo. Claro. Mas é um trabalho psicológico, isso faz parte de toda a competição. Bom, essa é uma outra pergunta que a gente recebeu, como é que era a questão, porque eu não sei se é psicológico da gente, porque a imprensa também ela direciona para esse lado, né? Como é que era a tua questão com a rivalidade com o Gustavo? Nunca tive problema. Nunca teve. A gente foi Mas muito tu viu que competitivo. era colocado dessa forma, né? Mas criado para porque rivalidade e competitividade é uma coisa diferente, né? Ele era meu rival, mas eu sempre respondi, o meu maior rival sou eu. E eu respondia sem saber o porquê tanto. Hoje eu te digo, o teu maior rival é você mesmo, que é exatamente seus pensamentos. Hoje tá mais forte pra ti. Os seus pensamentos. Hoje eu entendi a frase que eu já dizia lá atrás. Porque só eu podia me tirar do meu resultado. Sim, claro. Porque querendo ou não, eu sabia que eu ia competir com o Gustavo. Mas se eu atingisse o tempo que eu estipulei, o resultado que eu botei na minha prova, difícil alguém me vencer. E se vencesse, pelo amor de Deus, parabéns, mas eu fiz o meu. Sim. Porque a natação era muito prática, ela tem um tempo. Eu estipulava o tempo. E eu, na maioria das vezes, eu botava um pedaço de papel com o tempo certinho, eu sentava até os centésimos. Que loucura. E vocês contam as braçadas também, não tem um esquema? No treino. No treino. Na prova não. Na prova é baixar a cabeça. Na prova é tudo tão automático que dificilmente não sai o que tem que ser. Sim. Porque você tá tão treinado, é por isso que se treina tanto. Sim. Pô, para andar 50 metros, precisa treinar 12 mil, 16 mil metros? Precisa. Hoje em dia não precisa treinar tanto, né? Sim. Diminuir o volume, se botar uma intensidade diferente, mas precisa treinar sim para que você chegue na hora, saiba fazer aquilo de forma automática. Tu falou até a questão de ser agora e tal. Tu acha que se tu tivesse começado no período atual, que além do incentivo, mais, a gente tem uma tecnologia maior, a gente tem, consegue perceber melhor o que daria mais ou menos retorno por dados, por seja o que for. Tu acha que se tu tivesse começado hoje em dia, os teus resultados teriam sido ainda melhores do que foram? Ou talvez não? Ou realmente tu chegou... Eu tenho certeza que eu seria muito melhor. Mas muito melhor. Mas num grau... Bem considerável. Diferente. E olha que eu fui muito bem na minha carreira, não tenho nada a reclamar dela. Mas eu tenho certeza que com o psicológico que eu tenho hoje, com a consciência de quem eu sou hoje, com a leveza que eu traria para aquilo... E até a tecnologia também, não, né? Daí vamos para... Então, eu estou só falando de uma coisa simples em mim. Em ti ainda. Trazendo isso tudo. Com a tecnologia dos treinos. Com a tecnologia da parte física. E com o treinamento que é hoje, que eu sempre questionei lá atrás por que eu treinava um volume tão grande, tão devagar, se eu nadava provas tão rápidas. E eu sempre questionei por que eu não treino menos, com mais intensidade no ritmo da minha prova. Sim. Mas nunca foi feito. Foi feito depois quando eu estava parando de nadar. De 2000 para 2004, começou a migrar para esse treinamento. Que daí seria fazer mais tiro de velocidade, menos distância. Exato, menos distância para você ter a performance no O judô eu percebi muito isso também. A gente percebeu que o treino foi caindo quando a gente em alta performance, tu começa a fazer menos treinamento longo e muita luta. Então tu lutava com diferentes pessoas, de diferentes estilos, um destro, um canhoto. E daí tu começava a realmente a lutar muito mais e começou a performar muito melhor. O judô hoje a gente consegue muito mais medalha que conseguia naquela época, né? E eu treinava na Sojipa, até deve conhecer também, né, que é lá do Rio Grande do Sul. Mas achei bem curioso essa questão desse desenvolvimento, né, essa questão de treinamento ter desenvolvido dessa forma e como tu conseguiria hoje. Eu percebo que tu... E principalmente o incentivo também, a questão do patrocínio, né, porque
A gente vê hoje as seleções, elas têm a questão de já ter grandes patrocínios, já tem um apoio ao esporte e até acho que a tranquilidade também de poder ir a qualquer competição, poder fazer competições fora, esse tipo de coisa também, essa troca que é mais fácil hoje em dia, naquela época era muito, muito mais difícil. Né? Muito mais difícil. Hoje é muito mais fácil tudo, trocar com né? grandes atletas, né? Hoje ficou muito mais fácil você treinar com atletas de fora, você viajar, você tá trocando as competições. Eu acho que ficou tudo muito mais conectado, né? Sim. O que tu acha hoje do Michael Phelps? Você acha que é possível alguém alcançá-lo? Bah. Tem um atleta que seria capaz. Tem um atleta atual. Caleb Dresser. Só que ele ainda, se ele alcança, pra mim, ele seria mais que o Michael Phelps até, em termos de medalhas, porque ele vai nadar todas as provas nobres. Que é os 50, os 100, os 200, os 100 borboleta, os revezamentos, mas assim, o Phelps tem uma carreira incontestável. 6 medalhas de ouro, 2 de bronze numa, aí depois 8 medalhas de ouro, aí depois mais medalhas de ouro. Então, a consistência do Phelps, eu acho que vai além do só as 8 medalhas, porque é muita coisa, 8 medalhas de ouro. Mas assim, são 26 medalhas olímpicas, então eu acho que dificilmente alguém vai chegar na história nesse grau. Eu acho que o Caleb poderia chegar a, eu acho que 5, 6, 7 medalhas de ouro, 8 talvez, muito difícil. Então, atualmente, eu só veria um com chance de chegar perto. Mas, igual o Michael Phelps... É uma lenda viva, né? Não. É impressionante. Vai demorar, acho que muito tempo. E deixa eu te perguntar, em que momento que tu... Bom, tu começou... A gente tem que... quando a gente tá em alta performance, tu tava super em alta, em que momento que tu reparou assim, putz, agora tá começando a cair minha performance? E que momento... E como foi pra ti na cabeça, né? Decidir assim, putz, agora de repente eu começo a parar, ou... Eu sei que teve lesão, teve algumas coisas, mas eu quero saber assim, em que momento tu achou assim, agora eu acho que dá pra parar? Ou porque também a questão de, agora eu não consigo mais performar assim, eu não quero, tipo, terminar em baixa, por exemplo. Essa é a minha pergunta. Comecei a sentir muito a partir de 2000, depois que eu rompi os ligamentos. Sim. Em 2003 eu já tive um ano dramático, de dor e lesão e aí eu treinava uma semana, 10 dias, tinha que ficar 2, 3 semanas parado. Aí treinava 10 dias, ficava parado de novo. Aí treinava, ficava parado de novo. Isso sem eu falar nada. E aí foi uns 32 anos, né, cara? Ali ele tava com 29 para 30 ainda. E aí em 2000 foi um ano ainda, não tinha feito os exames, não tinha feito as ressonâncias magnéticas, não tinha feito nada ainda. Continuei treinando em 2004, fui para a Olimpíada. Não dei um grande resultado, fui 11º, mas assim, eu dei uma vacilada no final. Deixei para fazer força no outro dia, acabei não fazendo a força toda. Tava super bem. E aí no outro ano, 2005, eu nadei o Mundial, fiquei em 5º. Errei a última braçada. E aí eu juntei os pontos, falei, cara, ano passado eu vacilei. Esse ano eu vacilei diferente. E eu não tinha parado para pensar como eu penso hoje, mas... alguma coisa está querendo me dar um sinal. Você nunca vacila desse jeito em competição grande. O que está acontecendo? O que teu corpo está dizendo para ti? E o que ele queria me dizer era: para, meu. Chega. Você não quer mais isso. Tá legal já. Não, você não quer mais isso. Você está cagando de propósito. E você não sabe. Inconscientemente, eu estava me boicotando. Inconscientemente eu errava a última braçada, inconscientemente eu não ganhei medalha olímpica, inconscientemente eu não ganhei medalha do Mundial, porque eu estava em 3º, eu ia ganhar medalha, mas se eu ganhei medalha, o que acontece? Sim, tu continua mais um pouco, insiste mais um pouco. Eu vou naquilo, mais um pouco. Exato. Daí em dezembro eu fui fazer a ressonância magnética. E aí quando eu fiz a ressonância, o médico olhou pra mim e falou: tua coluna tem 82 anos. A minha deve ter isso aí. Acho bom separar. A chance é boa. E aí quando ele fala isso, eu tiro um ano de fisioterapia parado. Eu tinha patrocínio ainda. E na hora de renovar o contrato de patrocínio em 2007, pro PAN do Rio, eu achei sacanagem falar pro patrocinador que eu ia.
e renovar o contrato, eu falo pra ele, ó, eu parei, não vou mais renovar. Eu vou parar de nadar, a não ser que você queira continuar me patrocinando, mas nadar eu não vou. E aí a gente cancela o contrato e eu resolvo parar. Então, mas eu paro exatamente pelo motivo de saber que eu... Cara, eu não queria mais competir. E se eu não queria competir, eu não ia dar resultado. E se eu não conseguia mais treinar do jeito que eu queria treinar, eu não ia dar resultado. E eu falei, cara, isso aqui não faz mais sentido pra mim. E aí foi muito difícil tomar a decisão de parar, porque era só o que eu sabia fazer. Era onde eu me reconhecia, era onde estava todo o meu valor, era onde estava todo o meu amor. Eu precisava daquilo para eu ser quem eu era. E no fundo, eu fui descobrir depois que eu não precisava daquilo para ser quem eu era. Então esse foi o grande aprendizado hoje. Aquilo fez parte do que eu estava fazendo, mas aquilo não era quem eu era. Só que eu estava atrelado a ser o nadador. E sem o nadador eu não era nada, eu não era ninguém. Nossa, e aí foi muito dolorido. Aí foi a hora que eu entrei em depressão, foi aonde eu entrei no buraco, no fundo do poço, foi aí que entrou o autoconhecimento, a meditação e hoje a expansão de consciência. E isso tem bastante, a gente tem, tem uma série de atletas que o pós, assim, é sempre essa questão de tem que se redescobrir, né? O Mike Tyson, teve uma série de, eu até eu analisei essa semana. O pós uma super performance e a carreira de atleta é sempre uma redescoberta que ela demora algum tempo, para algumas pessoas mais, outras menos. E para ti isso foi demorou quanto tempo mais ou menos para ti realmente agora, putz, essa é a minha nova fase, agora eu vou me descobrir de novo e... No meu caso eu fui para descobrir quem eu era mesmo. Sim. O que era o que eu vim fazer no plano da Terra, o que eu vim fazer aqui, o que eu tô aqui, qual é a missão da vida. Qual é o propósito dessa vida inteira? Então foi isso que eu vim atrás depois. Sim. Não foi só simplesmente mudar a carreira, mudar a profissão e me ver preso de novo em outro lugar, em outro arquétipo, de novo na ilusão de que agora eu tô de novo em algo, que também é algo que possa me tirar. Sim. Por exemplo, hoje ninguém pode me tirar. Por exemplo, hoje eu brinco. Hoje eu me considero uma das pessoas mais ricas do planeta da Terra. Porque ninguém pode tirar a riqueza que eu tenho dentro de mim. Sim. Que é a riqueza de saber quem eu sou. Isso ninguém tira. Pode tirar meu dinheiro. Pode tirar minha casa. Pode até tirar minhas medalhas. Que já tiraram minhas medalhas, não as olímpicas. Mas todas as minhas outras 1000 medalhas foram tiradas de mim. Porque roubaram a casa da minha mãe e roubaram as minhas medalhas. Então, as conquistas, a minha história, as minhas memórias, ninguém tira. Mas quem eu sou de verdade... Foi um processo bem intenso para chegar nessa conclusão. Mas assim... Quanto tempo durou mais ou menos pra ti isso aí? Então, é isso que eu tô pensando. Demorou acho que uns 8 anos. 8 anos. É uma descoberta, ela é... Bom, é que porque na verdade... E as fichas vão caindo, né? Porque assim, ainda estou me descobrindo. Porque por mais que eu saiba quem eu sou, de essência... Ela ainda vai caindo as fichas que é do intelecto pro meu coração. Toda hora vai caindo ficha. É uma batalha diária, né? Claro, é todo dia. Enquanto eu estiver vivo, eu vou estar nesse processo de redescoberta, de crescimento, evolução e evolução e evolução, porque não para, ele não cessa, ele é infinito. Por isso que é uma viagem maravilhosa, essa viagem de mergulhar dentro de ti, porque é para a vida inteira. Com certeza. A natação teve um tempo curto, uma profissão ela vai ter um tempo. A saúde ela vai ter tempo, mas esse mergulho interno, putz, é para toda a vida. Enquanto estiver vivo, tem ele aí. Então, essa questão assim, tu demorou aí uns 8 anos, né? Hoje tu tá fazendo outras coisas. Eu quero saber, depois que acabou essa carreira, essa parte de atleta mesmo, tu começou a fazer o quê? Daí começou a empreender, Não, eu já tinha empreendido muito cedo. Sim. O que Não, tu fazia? Eu montei uma empresa de natação, a Hammerhead, em 1998. Ela foi fundada em 98, mas o processo começou em 97. Sim. Porque em 96 eu ganhei medalha olímpica e perdi meu patrocínio. No dia que eu perdi meu patrocínio, eu pensei... Pô, eu ganhei minha medalha olímpica, a coisa que eu mais podia sonhar na vida, e perdi o patrocínio. Cara, não faz sentido algum. Aí eu falei, eu não vou depender de ninguém. Porque o dia que eu parar, a empresa que estiver me patrocinando, ela vai me dar o pé na bunda. Sim, não deu. E quando eu parei, a empresa também que eu tava, também, e fez certo, não vou mais nadar, largou.
Mas cadê o carinho por todos os anos que você trabalhou para aquela empresa, conquistou? Cadê? Eu sei que tem negócio, negócio é negócio, amizades à parte. Tudo bem. E ali eu resolvi, não dependo de mais ninguém. E montei meu próprio negócio. Que é o meu negócio até hoje. E ali depois, em compensação, aí eu montei em 2003 outro negócio, que eu acabei saindo, que hoje é do meu irmão, que é a academia. Tem um outro negócio no qual eu sou acionista aqui em Florianópolis, mas aí eu não vou nem citar. É outro negócio, é um negócio bem grande e eu sou sócio dele. E quando eu paro de nadar, então, financeiramente eu estava bem. Estável. Eu tinha meus negócios. Sim. Sim, tu não precisou de fato fazer toda aquela correria de... Não, e aí eu tomo o tempo necessário, com calma necessária, para dar tempo para eu me descobrir. Para eu poder reescrever minha vida. E literalmente reescrever a minha vida. Porque eu já reescrevi a minha vida umas 3 vezes. E eu tô indo para a última e 4ª vez que eu tô reescrevendo, que é o livro que eu vou lançar. Quando a gente pretende lançar? Que vai ser o outro lado da medalha. Não tenho tempo. Não tem data ainda? Não tenho. Tá tranquilo. Não, a hora que eu sentar... Não, a hora que eu... É porque, na verdade... Tu vai parar a timeline onde? Isso eu quero saber. São 3 livros. Sim. A timeline ela vai até a Olimpíada, até a depressão. Sim. O segundo livro ele entra na depressão logo depois. Sim. E o terceiro livro provavelmente vão ser só ensinamentos. De todos esses... Que é um pouco do teu trabalho hoje, não é? É, exatamente. Que é o... Só que eu quero que as pessoas cheguem nesse trabalho Sim. entendendo o processo inteiro. E só que eu escrevo a minha natação, por isso que eu digo que é de outro olhar. Porque quando eu estava em depressão, eu escrevi de um lugar muito negro. Nossa, sombrio. Triste. E tu pegou bem, tu escreveu bem nessa época mesmo? Tenho 150 páginas escritas então, só legal. disso. Mas eu não vou usar no livro. Então essa é a minha questão. Por isso, não, porque era pra mim. Entendi. Depois eu reescrevi ele de um outro lugar. Um olhar fora daí. E já foi mais bonitinho. Mesmo assim, ainda estava sombrio. Hoje eu reescrevo aquilo com todo o olhar, mas com toda a consciência do porquê eu passei, porquê eu estava ali naquele instante. Então, não é sobre só as minhas emoções e sentimentos que eu coloco são as verdades daquele momento, mas eu trago uma reflexão de hoje, com a sabedoria de hoje, do porquê eu estava passando ali e porquê que eu não estava olhando para aquilo. O que aquilo queria me dizer? E o que isso faz? Isso vai trazer para o leitor que tiver afim reflexão exatamente para a vida dela. Eu acho curioso a questão de ser um pouco cru, tipo, a pessoa perceber, porque às vezes a gente quer fazer uma coisa muito literária, seja o que for, e fica uma visão muito fofa, né, da realidade, porque a gente sabe que o estresse, a depressão, seja o que for, ele é profundo, né, ele é um assunto denso e essa realidade eu acho que as pessoas também não se afastar, deixar um pouco do deixar peso, a verdade mesmo. A pessoa identificar, cara, e eu acho que aceitar que ela tá em Exato. depressão é muito difícil, né? É isso. Você identificar e falar assim, não, cara. E tem muitas coisas que eu conto nesse livro que eu nunca falei. Sim. Mas o porquê que eu nunca falei? Porque eu tinha vergonha. Então eu vou contar muitas coisas que vão trazer à tona diversos temas a serem discutidos na sociedade. E é isso que eu quero trazer. Eu quero trazer exatamente isso aconteceu, mas acontece comigo. Aconteceu com o teu filho também. Pode estar acontecendo com o teu filho também. E muitas vezes é imperceptível, porque pode ter mais gente com porque vergonha. o filho não vai falar. É óbvio. Eu estou trazendo o lugar da criança. Eu não estou trazendo o adulto que está olhando hoje. Eu estou trazendo o que aquela criança sentia. Só que hoje o adulto vai poder vir a falar sobre esses temas porque o adulto agora ele está livre da percepção da visão do outro sobre mim. Sim. Então eu não estou mais preocupado que o outro vai pensar do que aconteceu comigo. Não. Tia, aquilo lá aconteceu comigo, tá tudo certo. Por isso que eu estou falando. E você só sabe porque eu estou falando. Então não vamos entrar em, meu Deus, coitado. Não é sobre isso. É exatamente trazer clareza e pontuar e trazer luz para um assunto que muitas vezes eu vejo ainda na sociedade passando despercebido. Cara, e quando você identificou que você estava ali no fundo do poço ou com uma depressão, algo, qual foi sua primeira atitude?
Assim, De verdade, ter aceitado. a primeira coisa quando eu li, tem 2 tatuagens no meu braço. Entrar no casulo, virar larva e voltar a ser. E depois tinha Enquanto Durar a Paixão, que Dure a Vida. Essas 2 estavam em cima desses livros todos que eu escrevi. Estavam tudo no computador e em páginas aleatórias, soltas. Mas eu nunca li. Eu demorei 10 anos para ler esse livro. Quando eu estava pronto para ler ele, eu li. Nesse dia, eu estava em Camboriú, no apartamento, na beira da praia. Todo mundo achando que eu estava me divertindo, feliz. Eu estava lá 6 meses, jogado dentro do apartamento, bebendo, trancado, sem sair, sem ir na praia, sem fazer nada. Me alimentando provavelmente super mal. E eu olho uma página em branco com 2 frases. Aí eu olho. Enquanto durar a paixão, que dure a vida. E entrar num casulo, virar lava e voltar a ser. Na hora que eu olhei isso e interpretei as 2 frases... E foi a primeira vez que eu li algo. Mas elas pararam bem na frente. Cara, eu deixei elas ali. Inconscientemente. Para que eu lesse aquelas frases naquele dia. E a hora que eu li, eu falei, caralho, eu tô na merda. Porque se eu botar um ponto final nessa fase, eu me matei. Acabou. Exatamente. Quando eu vi que aquela frase não tinha um ponto final e que eu era capaz de botar um ponto final, eu falei, caralho, eu tô na merda. E naquele dia eu liguei para um psicólogo, um psiquiatra em São Paulo. E aí eu fui para São Paulo e comecei um trabalho com o psiquiatra, não precisei de remédio. E aí eu peguei o psicólogo e procurei mais 2. E aí eu fiz um acompanhamento com 3 psicólogos por um ano, cada um de uma área diferente, para ver com qual que eu me identificava mais. Um não falava nada, o outro falava, o outro dava opinião. Cada um tinha uma linha e eu falava, vamos destrinchar isso aqui a fundo e entender como funciona a minha mente. E aí, um ano depois, eu comecei a buscar estudos mesmo. Aí eu fui estudar. Aí eu fui estudar toda a parte neural, toda a parte de Freud, Jung, autodidata. Sim. Fui buscar cursos fora, curso de coaching com Tony Robbins, formação do IBC de coaching. Você abandonou o esporte em algum momento? Eu já tinha abandonado, né? Não, mas Não, assim, digo, no treinamento, ele diz no dia a dia ali. de atividade física. Atividade física, eu digo. Com certeza. Com certeza. Depois acho que chega uma hora que não... Ali eu parei total. Ali eu tava exatamente imerso numa ilusão nos vícios mesmo. Totalmente imerso, fugindo das minhas dores. Fugindo das minhas dores emocionais, que eu nunca entrei em contato com o atleta. Eu entrava na dor física, mas eu nunca entrei nas dores emocionais. E ali eu entrei numa dor, num buraco existencial. E ali eu fico olhando para aquilo. E aí eu resolvo sair daquele lugar me conhecendo. E aí eu fiz esse processo que venho fazendo até hoje, que é inserido a meditação, mergulhos internos em mim, escrita. Por exemplo, meu livro, quando eu estiver lançado, vai estar escrito no livro. Eu não estou escrevendo. No meio do livro. Durante o livro, não na abertura só, no meio do livro. Porque eu estou escrevendo o que eu estou pensando na hora. Sim. E no livro eu escrevo. Eu não estou escrevendo esse livro para você que está lendo. Sim. Eu estou escrevendo esse trecho aqui para eu ler. Vai fazer sentido para você também. Mas não é para você que eu estou escrevendo. Sim. Não estou querendo te contar nada, não. Eu estou contando para mim. Então eu estou usando o meu livro, da minha escrita, para eu aprender sobre mim de novo. Com uma outra perspectiva. Porque eu estou com uma outra visão. Então eu estou dando ensinamentos para mim mesmo. Então o livro é para mim. O livro é uma forma de eu me libertar de muita coisa e aprender com aquilo tudo. E, por consequência, se possível, usar daquilo, das minhas dores, das minhas alegrias, das minhas sombras, das minhas reflexões, facilitar a reflexão de quem estiver lendo. Perfeito. É isso, é trazer uma reflexão para quem está lendo da vida dela, no momento dela. Deixa eu te perguntar, nessa timeline toda aí, depois que aconteceu tudo isso, daí tu fez realmente começou a fazer a terapia, daí tu se descobriu, tá se descobrindo ainda. Eu quero saber na tua timeline em que momento entrou tua filha, teus filhos, né? E como é que foi essa questão de... depois a gente tem a questão da Isabelle, que foi legal. Masterchef. Questão do Masterchef, como é que foi pra ti essa realização? E essa, como é que posso dizer, é uma nova fase também, né? E a questão de... E ser vovô. Também, de 2. Como é que foi, onde que entra, né, o filho aí, e como é que foi pra ti essa questão? Porque é uma outra
como é que eu posso dizer, uma outra vitória na vida, uma outra perspectiva, uma outra história. Então, onde que entrou isso na timeline, só pra gente... A Bela nasceu em 1996, né? Sim. Antes da medalha fazendo olímpica, o quê, né? em fevereiro. Antes da medalha Olímpica. Aí, essa foi uma decisão muito difícil na minha vida, que foi deixá-la com 3 meses e treinar em Porto Alegre, em piscina de 50, pra treinar em piscina de 50, Olimpíada de 50 metros. Florianópolis não tinha, então eu fui treinar lá sozinho. E conquistei a medalha olímpica. E aí eu precisei de patrocínio. Como eu falei, eu perdi o patrocínio. E o Flamengo me contrata. Então tive que morar no Rio de Janeiro. Então, de novo, tive que tomar uma decisão. Me afastar. Depois fui morar nos Estados Unidos. Então eu acabei me afastando da minha filha, da Isabela. E fui me aproximar, depois, com o tempo, fui me aproximar de novo, me reaproximando dela cada vez mais. E em 2013 veio a Brenda. E a Bela foi encarregada de me tirar do fundo do poço. Porque eu falava, cara, tem uma filha. Puta que o pariu. Não tá fazendo sentido. Eu falava pra mim, não tem sentido. Você tem dinheiro, você tem reconhecimento, você tem tudo, mas por que a vida não tem graça? Por que é tudo cinza? E aí eu li no livro que eu escrevi, o comecinho, tinha lá umas páginas que eu deixei bem, ficou muito marcado na minha mente, que era quem sou eu, quem eu sou, o que eu vim fazer, será que eu vim só para nadar? Como Deus me vê, como eu gostaria que Ele me visse e como eu me vejo. E eu falei, eu só paro o dia que eu achar essas respostas. Só paro e estou pronto quando eu achar essas respostas inteiras. E aí eu fui estudar filosofia, aí eu fui estudar várias religiões, Sim. várias escrituras. Que tem um pouco de relação com a alta performance. Exatamente. Que o treinamento está dando Com hoje em tudo dia. que Isso tem a foi ver em com que ano, hoje. mais ou menos? Isso já começou o trabalho em 2009 para 2010. Ah, já faz bastante tempo. Faz. 11 anos, 12 anos. 12 anos. E aí intensificou, por isso que eu digo, aí intensificou em 2013. Porque aconteceu, aí eu casei. Sim. Aí por algum acaso, entrou naquela pílula que eu falei, do acomodou. Ficou melhor. Parei. Diminuí, já não estava mais meditando. Já não estava mais fazendo. Por isso que eu conto da minha vida. Eu não estou falando das pessoas. Eu sei o que passa na cabeça. Eu passo na minha. Sim. E eu larguei de mão. Voltei a sair, voltei a beber, voltei a fazer a vida normal. Feliz, estou ali casado. Tranquilo? Sim. Mas eu não tinha percebido várias coisas que eu percebo hoje. E aí, nasce a Brenda, em 2013. Só que quando a Brenda tem 2, 3 anos, eu tenho um acesso de raiva muito grande. E quando eu pego um patinete, aqueles patinetes de plástico grossos, eu pego e quebro. Com raiva. Sim. Aí eu falo, porra, quem é esse monstro? Porque eu não conheço. Não é o teu comum. Exatamente. E tu não tinha esses acessos, nunca teve acesso? Tive a vida inteira, teve. só que eu usava na piscina. Sim. Dentro da água, Tu em tinha uma cima do fuga, bloco. né? Eu botava ali, e era ali que eu canalizava a minha raiva, era ali que eu ganhava a prova e saía com aquela cara de raiva. Sim. Quando quem olhar o Pan-Americano 2003, tem eu assim, levantando com ódio, 7 medalhas de ouro. É por quê? Porque era a minha expressão da minha raiva, das minhas dores, que essas são as dores que eu relato no livro. Sim. Então eu trago as dores da raiva. A raiva ela pode ser destrutiva, mas ela é uma fonte de energia de construção. Com certeza. Ela é de criatividade. A raiva ela é criativa. A questão é uma força de energia vital. A questão é aonde você canaliza ela. Você tem consciência? Se tu não tem, ela vai dominar você. Sim. E você vai ser dominado por ela, então você vai explodir, vai fazer um monte de merda, vai quebrar um patinete, Sim. vai assustar uma criança de 3 anos e talvez criar um grande trauma na minha filha. E tudo bem se ela ficou traumatizada. Eu já converso com ela até hoje e falo, ó, papai cagou. Ela se lembra desse episódio? Ela se lembra todos os dias porque eu faço ela lembrar todos os dias. Porque todos os dias eu falo sobre aquilo. Pra mostrar que o pai dela não é perfeito. Sim. Que o pai dela errou, o pai dela assumiu o erro e o pai dela ainda erra. Quando vem algum acesso de raiva pequeno, que seja hoje, ele ainda vem e tá tudo bem. Eu ainda estou em evolução e eu mostro pra ela, tá vendo? A gente pode conversar. Então a Brenda, quando nasce e dá essa explosão de raiva com 2, 3 anos,
Aí eu falo, caraca, você não conhece nada de você ainda. E aí eu falo, chega, não vou nunca mais fazer isso. Perder o controle. E aí eu vou pra dentro de mim, aí começa o mergulho de cabeça total. Porque antes era sair da depressão. Quando eu saí, tô bem, voltei pra vida normal. Hoje não. Quando eu entrei nesse mergulho, eu decidi. Eu só paro no dia que eu morrer. É Sim, daqui pra frente. Contínua. Então, mas ali eu decidi. Essa foi a diferença. Em 2008 eu decido sair da depressão. Eu saí da depressão, acabou. Quando eu entrei nesse momento de raiva com a Brenda, eu falo, não, eu sou muito melhor que isso. Eu sei que aqui dentro tem algo muito, mas muito bom. E também tem algo muito ruim. O que eu quero expressar? O bom ou o ruim? O ruim faz parte. Eu aceito, eu acolho, eu honro ele, tá tudo lá bonitinho, não tenho problema. Eu reconheço quando ele vem. Mas o que eu quero expressar? O que eu quero botar pra fora? O bom. Lógico. Então ali eu começo esse trabalho. Então as duas filhas tiveram marcos importantíssimos na minha vida. Uma me tira da depressão e me faz buscar ajuda profissional. Sim. E a outra me faz olhar pra mim e falar, não. Você tem um monstro muito grande aí que você não sabe de onde vem suas dores. E aí entra a dor que eu ainda não falei, que vem no livro também. Uma dor na minha infância, na minha adolescência, que eu não imaginava que tinha acontecido, porque eu tinha apagado dos registros da minha memória por trauma tão grande que você apaga. E aí quando você entra em contato com ele, você começa a entender, tá bom, é de lá que veio? Porra, meu. Vamos resolver, tentar. Vamos olhar. Vamos olhar pelo menos. Vamos olhar, vamos entender, vamos ter consciência. E quando vier a raiva, eu sei que a raiva não é você que está me dando a raiva. Você simplesmente está tocando num ponto que me remete àquele lugar lá atrás. Então não é você que me causa raiva. Sou eu que entro em contato com algo que é meu, que ainda não está curado. Porque o dia que estiver curado, aí acabou o problema. Aí você não vai cutucar nada, porque eu não tenho o que cutucar mais. Então, esses aprendizados, quando eu falo com a Brenda, de eu ainda tenho raiva, eu olho pra ela e falo, obrigado, você é meu mestre. Você mostra, 9, você mostra que teu pai ainda tem que olhar, filho. Obrigado. Eu agradeço ela. Eu agradeço as minhas professoras e professores da vida, que são todas aquelas pessoas que cruzam o meu caminho e que me causam desconforto. Qualquer pessoa que cruza o meu caminho e causa desconforto, eu agradeço. Porque são elas que mostram que eu ainda tenho que olhar, que eu ainda tenho que curar. Porque ninguém no mundo, parece besteira, mas ninguém no mundo é capaz de tirar do teu centro. Ninguém. Ninguém é capaz de tirar do teu centro, ninguém é capaz de te irritar, ninguém é capaz de te deixar nada. As emoções são suas. Na verdade, nunca é o outro. Você permite. Nunca é o outro, não. Sempre é você. Você que permite. Você que pega o veneno e bebe o veneno. E agora, vamos chegar aqui na nossa reta final da entrevista. Pode me falar um pouco o que você anda fazendo agora? Eu sei que você anda dando alguns cursos, umas palestras. Eu tenho feito bastante palestra para empresas, falando dessa parte, né, do outro lado da medalha, que é trazer os dois lados, trazer a experiência do atleta, mas ao mesmo tempo trazer essa consciência de como a gente lidar com a nossa mente no nosso dia a dia, né? Para trazer performance mesmo, para trazer tanto a auto performance como a alta performance para aqueles funcionários, colaboradores, gerentes, diretores, para que eles possam exigir mais, mas primeiro, antes de exigir, você trabalhar a partir do seu exemplo. Você ser exemplo. Você pedir para alguém fazer algo, mas que você saiba fazer, que você faça no seu dia. Então, eu trago bastante da minha vida prática para esse lado, trago um pouco da respiração consciente, eu não falo muito da meditação em si, porque nas empresas eu trago mais a respiração, que seja algumas vezes ao dia, é uma coisa que eu trago para as pessoas. E tem uma vivência, ela já é uma vivência um pouco mais terapêutica, onde as pessoas ficam imersos comigo 1 dia e meio, quase 2 dias,
Mas aí é realmente você meditar, tem técnicas terapêuticas, tem sound healing, tem terapia com cristais, terapia com posição de mãos, diálogos de cura. Aí é uma coisa que essa seria, vamos dizer assim, minha paixão, que é pegar na pessoa algo que nem ela sabe que ela tem dentro dela, como eu descobri em mim. E quando você entra em contato com essa tua dor, com essa tua sombra, e você traz luz para aquilo, você consegue essa tal libertação, né? Que você conhece da onde vem a raiz do que está te bloqueando. O que está te impedindo? Da onde veio? Porque muitas vezes a gente não se acha capaz por algo. E aí você não sabe da onde, o porquê você não se acha capaz por algo. E aí quando você vai ver, cara, um dia teu professor te chamou de burro, falou que você não prestava, que você não servia para nada. Ou um dia seu pai, sua mãe, seu tio falou que ou não olhou para você e te desmereceu porque estava ocupado. Rede social tem muito isso também, mas, né? Claro, e aí você acredita na percepção daquela criança. E nem por isso aquilo era verdade. Mas aquela criança sentiu aquilo, a emoção foi tão forte que criou no cérebro uma sinapse que marcou a memória com aquela emoção. Uma emoção negativa. O que ela vai fazer? No nosso trabalho é fazer o quê? A neuroplasticidade. Você traz uma carga energética onde a pessoa tem revive aquela emoção, aquela experiência, mas com uma emoção positiva. Uma emoção tão forte e até vezes maior do que aquela de reconhecer aquele fato hoje como adulto, olhando para aquilo. E o cérebro, cara, ele faz a neuroplasticidade, que é o quê? Ela abre aquela ligação e ela faz uma nova ligação de uma nova sinapse daquela memória com uma nova emoção te religando para uma vida totalmente diferente, para uma outra experiência da mesma experiência que você viveu, que é isso que eu venho fazendo no meu livro. Por isso que eu já reescrevi ele 4 vezes. Que são as sinapses que eu venho recriando, porque a história que é real é a história que eu vivo aqui na minha mente. Então, sim, tudo que aconteceu no passado, ele poderia ter sido visto de diversas maneiras. Mas hoje eu vejo de uma forma tão linda, tão maravilhosa, que essa é a realidade que eu crio hoje. Por isso que a gente cria aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vê. Sim. Tu sabe que assim, ó, a meditação entrou na minha vida em 2019 e foi uma mudança assim muito positiva na minha vida. A forma que eu consegui me aproximar da família, entender todo, né? Minha mãe minha mãe guardava um sentimento de que não cuidou tanto de mim quando eu era pequeno e tal, porque tinha que trabalhar, tinha que fazer faculdade e tal, foram pais muito jovens. E ela via aquilo como um problema, como algo, né? Então, através da meditação, eu consegui ter a clareza que aquilo não foi um problema, foi etapas que eram para ser vividas, e está tudo bem. Aquilo eu não levava como uma dor, né? Até então, você levava, pô, fui abandonado. Às vezes você traz a relação do abandono, mas hoje você olha com gratidão, porque se eles não fizessem aquilo, aí você honra o teu passado, aí você passa a honrar teu pai e tua mãe por todo o sacrifício que eles fizeram, porque eles se sacrificaram por ti, mas você quando criança, você não quer aquilo, cara. Você só quer uma coisa, teu pai e tua mãe na tua casa te olhando, te dando atenção. Só que aí teu pai tá trabalhando, fazendo alguma coisa tão importante pra ele, pra que a criança não sabe que é pra ela. No fundo, tá ganhando dinheiro pra dar pra criança. Sim, o alimento, o sustento, a casa, a moradia, a roupa, o conforto. E foi tão bom, cara, isso, porque assim, ó, foi graças à meditação que consegui. Depois disso, minha mãe fez meditação, fez, sabe, uma pessoa que era toda ansiosa e tal, e hoje tem um entendimento e uma conversa entre nós, assim, que é... Graças não à meditação. Graças a você que foi meditar. Exato. A gente não coloque o benefício do mérito na ferramenta. Não. O mérito e os parabéns é seu por se dar o tempo e a disciplina de meditar. De usar a ferramenta a seu favor. Porque a maioria não faz o que você fez. E aí acaba vendo sempre como um problema, cara. Né? E aí você não vê mais problemas, você encontra soluções. Não, mas não, tá tudo Isso bem. É pra vida.
Então, é pra vida toda. Para as empresas, é no negócio, é nos relacionamentos. Esse é o ponto. Então, daí, na verdade, o teu trabalho hoje em dia, tu vai nas empresas, dá esse treinamento, que ele demora um dia e meio, não sei como é que funciona normalmente. E tu também tem a questão de palestras, né? Tu também dá palestras, como é que... Dou palestras de entre 40 minutos, 1 hora. Que legal. E eu não gosto de chamar de motivacional, apesar de ser motivacional, como se chama no mercado, mas eu gosto de crescimento pessoal. Sim. Porque eu já falo até na palestra, você não pode esperar a motivação chegar. Tá louco? Se eu esperar a motivação chegar para eu entrar no mar gelado ou para eu entrar na piscina às 5 da manhã, eu não vou fazer. Sim. Se eu tiver que esperar a motivação para eu sentar para meditar, eu também não vou fazer. Se eu esperar o momento certo, a cabeça tá tranquila, eu poder não ter pensamento, agora eu tô bom para meditar. Não, você tem que meditar exatamente no horário que você coloca e exatamente durante o dia, no momento que você não tá bem, que você percebe que você precisa encontrar uma solução, clareza, objetividade para alguma dificuldade ou obstáculo na tua vida. Esse é o exato momento que você tem que parar e respirar conscientemente. Por isso que eu não falo nem de meditação. Respira. Cara, você não tem 2 minutos para respirar? Só respira e olha para a tua respiração e olha para o teu corpo. Quando você sair daquele lugar, você sai mais calmo, teu metabolismo baixa e você encontra clareza para encontrar as soluções do teu problema de pensamento. Você fala. Por isso que a maioria das tecnologias e ferramentas hoje que são as revolucionárias no mundo, ou é na rede, ou é no banheiro, no chuveiro, ou é no momento de férias caminhando com o cachorro embaixo da árvore. Cara, você pega todos os gênios, cientistas, a maioria tava lá, sentado debaixo de uma árvore, caiu uma maçã, não é verdade? Por quê? Porque ele tava com a mente calma. Ele não estava nervoso, ansioso, cheio de coisa na cabeça. Não, ele estava tranquilo. Muitas vezes a solução está do seu lado, né? Por isso que na empresa de vocês tem o pembolim, né? Por isso que na empresa de vocês tem a rede aqui fora, as cadeiras para olhar para o mar. Usar daquilo como uma ferramenta de trabalho, mas não para ficar ali do lado de fora, no celular, no Facebook, no Instagram. Não. Para e respira 5 minutos e vai para tua reunião. Eu garanto o resultado. Mas eu garanto o resultado se tu fizer. Lógico, tem que ter um esforço também para ter um resultado, óbvio. Mas, então, eu primeiro, né, obviamente, gostaria de agradecer demais. Muito, muito maior o que tu tá fazendo do que eu esperava. Até essa questão de... porque a gente recebe uma enxurrada de gente querendo ser coach ou querendo dar uma informação, mas eu vejo que tem muito valor e tem principalmente muita verdade no que tu tá passando. Muita gente vende o que não vive. Exatamente. Mas cria para vender, né? Cria para vender. Eu posso falar? Eu sempre brinco. Tem gente que fala muito mais bonito que eu. Muito mais eloquente as frases dos livros. Mas posso falar que ela não sabe nada do que ela tá dizendo. Não vive. Não vive. E se tu não vive, você não sabe. Você tem o conhecimento daquilo, mas a diferença é inteligência e sabedoria. A sabedoria é quando você passa da mente pro coração. E quando chega no coração, a tua vida transforma. Aí você trata a você diferente, você trata o outro diferente, você trata todos diferentemente. E não é sobre o que eu falo. Porque assim, vocês falaram o quê? Eu sinto verdade no que você fala. Então não é sobre o que eu falo. É sobre o que você vive. O que eu emano. É essa energia que transmite a verdade que você sente através do coração. Sim. Não é pelo intelecto. O intelecto são as frases, que são a história que estão aqui, mas é o que está por trás das frases, que é realmente a energia. E que muita gente, e eu vejo, e eu já tinha sabido disso há uns anos atrás, quando eu estava meditando até, tá bom, vou falar, né? Mas é como se tivesse alguém me dizendo, vai ter um dia que você vai perceber a realidade das pessoas. E eu falei, tá bom. E agora começou. Eu assisto um vídeo, eu já falo, meu Deus, não é julgamento, hein? É diferente de julgamento. A pessoa tá fazendo um trabalho bom. Mesmo que ela não viva, ela está pelo menos transmitindo coisas boas. Eu paro e falo, não vive. Mas você não sabe. Não, eu sei. Cara, eu sinto. Eu sinto que a pessoa não vive. E outra, você acaba conhecendo a pessoa pelo olhar, né?
não acaba, não fica mais claro isso. Tudo vai ficando, é como se os véus da realidade fossem se abrindo, descortinando para você enxergar a realidade como ela é, por detrás não só das palavras. O que a pessoa está sentindo ali de verdade? Aí isso se torna empatia. Não é se colocar no lugar do outro, porque nunca você vai se colocar no lugar do outro. Porque você não tem a história de vida do outro, você não sabe o que ele passou. Não existe se colocar no sapato do outro. Existe você ter curiosidade de olhar e sentir, e olhar, cara, esse cara tá me falando algo que tem uma dor ali. O que é? Por que tá ali? Olhar com um olhar de acolhimento mesmo, de curiosidade, de atenção, de amorosidade e falar, cara, eu tô aqui pra ti, você quer desabafar? Por favor, pode falar. Curioso isso. Sem julgar e sem criticar. Mas eu acho até que as pessoas, essa troca, essa identificação que tu, até por ter passado por essas diferentes etapas e criar essa conexão contigo, e as pessoas, todo mundo tem alguma dor, seja qual for ela, e o jeito que tu coloca é o que te torna quem tu é. Eu acho que é o que faz tu ser essa pessoa, e as pessoas te procurarem hoje até para receber uma reflexão, receber uma palestra, para receber um treinamento. Então, eu acho que tudo isso é um fruto de tudo que tu plantou durante a carreira e hoje está colhendo de forma incrível. Assim. E aí resolve uma das perguntas que eu tinha lá atrás. Caralho, será que eu vim só para nadar? Hoje eu entendo por que eu nadei. Eu não nadei para ganhar medalha olímpica. Eu não nadei para ser número 1 do mundo. Nada disso. Eu nadei simplesmente para estar aqui hoje. Falando exatamente, vivendo o que eu vivo, para ser exemplo daquilo que eu acredito e naquilo que eu vivi e experienciei, só que com a credibilidade do nadador que facilita abrir as portas. Porque como eu, deve ter milhares no mundo que já vivem isso, mas às vezes não tem o acesso, não tem a possibilidade de propagar uma mensagem verdadeira, que entra em todos os aspectos. E aí a gente vai vendo que a vida faz todo sentido. E de novo, eu não entendi o porquê eu nadei. Hoje eu entendo porque eu nadei. Hoje eu entendo porque que eu passei por tanta dor. Por que eu passei por uma dor lá na infância, na adolescência, que eu falei que eu ainda não contei, só vou revelar no livro mesmo, que vai vir à tona depois. Por quê? Porque talvez a potência de onde a minha voz possa chegar, vai chegar onde pessoas que não têm a voz para chegarão. Então eu vou poder abrir portas para discussão de temas que não foram falados às claras ainda na sociedade, ou são falados? São, mas ainda são melindrosos. As pessoas são tímidas para falar, têm vergonha de vir à tona e falar, isso é verdade, isso aconteceu, isso acontece, isso não está certo, isso tem que parar. E só para se a gente trouxer consciência. Porque senão não para. E trouxer à tona também, né? E trazer à tona. Não deixar de ficar isso aí uma coisa tão interna, né? E realmente trazer à tona. E deixa eu te fazer, bom, como eu falei, já agradeci 1 milhão de vezes, mas foi um prazer incrível pra gente te receber. Mas eu queria saber como é que faz para te encontrar, como é que a gente faz para conseguir palestra, para fazer um treinamento. A nossa empresa mesmo faz treinamentos com frequência aqui. O meu é Xuxa Natação, mas sem o cedilha e sem o acento, então é Xuxa Natacal. Que é no Instagram, né? É no Instagram. E tem meu contato no Instagram, tem tudo. Sim. Tem o meu Facebook também, que é Fernando Scherer, mas o Instagram é o que eu uso mais hoje em dia. E tem o Dani, @agenciadeatletas.com.br, que é a pessoa que trabalha comigo, que agencia minha carreira, que ela coordena tudo. Mas no Instagram tem tudo, tem todos os links dos novos cursos. Vou lançar mais uma dessas vivências que vai ser em São Paulo por enquanto. Depois eu quero começar a viajar ao Brasil. Legal. É bem interessante, são coisas que me trazem um momento de lazer, não de trabalho. Porque o trabalho também vem de laboratório. Sim. Que é o labor, o labor é o trabalho, e o oratório, que é através da fala divina. Perfeito. Da nossa essência que está dentro de nós. Então é isso que eu tenho o maior prazer de fazer hoje. Cara, obrigado. Muito obrigado a você. Você é um cara sensacional. Obrigado, eu agradeço. Para você e para sua família, muita paz, muita saúde, muito sucesso. Que vocês estejam iluminando o caminho de todos que
encontre e tenha a oportunidade de te conhecer. De Obrigado. verdade mesmo, de coração. E parabéns para todos vocês, sucesso. Coisa linda. Esse é o 4º programa, Quarto, espero que eu venha no 100. Vem No lançar o centenário, por favor. Ah, o Quando livro eu tiver lanço aqui, então vou vir antes. Vai ser um Então tá. prazer. Então eu quero vir lançar. antes, eu não quero Por esperar favor, 100 a gente não, faz a- né? Não. Eu vou vir antes, então eu volto A antes. gente tem uma feira cultural que a gente faz com uma certa frequência. A próxima vai ser em setembro, mas a gente faz com certa frequência. E a gente está crescendo essa feira. Agora ela vai para 40 feirantes. A gente quer. Seria incrível se a gente pudesse fazer até uma. Cara, a gente promove um dia de autógrafos. uns workshops nessa feira, né? A princípio é para 25 pessoas, mas caso um dia você queira vir aqui eu mostrar o seu livro e tal, a gente abre o nosso auditório lá em cima, que é para 50 a 70 pessoas. Então você Podemos pode pensar um dia fazer uma das vivências minhas. Não, até uma das vivências. A gente A abre gente pra pode você. fazer para as pessoas que quiserem, a gente fazer uma vivência de 1, 2 dias, as pessoas Ia Exatamente. ser perfeito. perceberem a diferença na vida delas mesmo, porque é transformador. Essa é a graça, porque seria muito egoísmo, é o que eu sinto, seria muito egoísmo da minha vida eu ter recebido tanta coisa, tanta bênção, não só de medalha, título, reconhecimento, dinheiro, fama, não tem nada a ver sobre isso, mas tanta bênção interior de acesso a conhecimentos e milenares que tá aí, que não sou eu que inventei a roda, já tá lá escrito em todos os livros antigos, mas de você ter a compreensão de usar isso na vida, se não for para passar para frente. Pratica se for para meditação. guardar e morrer com isso, não faz sentido algum ter recebido. Exatamente. Fernando, Obrigado, muito obrigado. eu que agradeço. Toda a felicidade. Obrigado. Valeu. Beijos.